Muito bom dia a todos, iniciando o bate-papo de abertura, segunda-feira, mais um dia que se inicia, semana e mês, né? Primeiro dia útil aí de fevereiro de 2016. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo trazendo as movimentações e os destaques desse pregão. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham tido aí um bom final de semana. Espero que os residentes aí na capital gaúcha tenham sobrevivido ao fim do mundo, né? Assim a gente começa as conversas. Bom, vamos dar um giro aqui na situação dos mercados internacionais. A gente pode conferir o mercado americano aí trabalhando em queda. Deixa eu avisar em texto, pessoal, que nós estamos online, estamos no ar. Pronto. Ok. Então, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, futuro, né? Todos trabalhando em queda, aí 0,30%, 0,40%. As bolsas europeias também negativas. Né? DAX, bolsa germânica, caindo 0,25%. O CAC, a bolsa francesa, caindo 0,60%. E a bolsa britânica em queda de 1,25%. Tá? Por aqui, temos o índice futuro também operando em queda, na mesma faixa aí de variação. Né? E o dólar, no momento, opera também em queda. Queda de 0,22%, inclusive aí fechando o gap, rompendo a linha d'água. Vamos dar uma olhada na situação do intraday do índice futuro. Temos aí o primeiro movimento, já sinalizado. Gap de baixa. Aqui está o primeiro movimento. Vamos buscar por operações na ponta vendedora, caso os preços fechem abaixo da mínima do dia. E trades na ponta compradora se o mercado romper a linha da água. Vejam que aquela linha de referência do alargamento de quinta serviu de resistência para os preços aqui, tanto no final do pregão de sexta, quanto, ou melhor, os dois toques que existiram aqui na realidade foram ainda no pregão de sexta, né? Então vamos ver se o índice nos gera venda ou se os preços passam aí para cima da linha da água, tá? O dólar, aí, vamos lá. Então o dólar, contrato H, que vence no final do mês de fevereiro, tá? Abriu em gap de alta, 2, no quarto candle do dia, o mercado rompeu a linha da água, tá? Isso aqui para quem é um pouquinho mais agressivo, não é tão exigente assim, poderia aceitar como argumento de venda, tá? Mas estaria mais alinhado com a proposta do método Busy, né? Afinal de contas, o método Leandro busca por operações a partir do quarto candle, né? Então, em si, no quinto candle é que as operações passam a ser startadas, tá? Então, aqui pelo método Leandro, a gente tem que aguardar a formação de um novo primeiro movimento, né? O primeiro movimento exótico que aconteceria então no lado oposto em relação à abertura do dia, tá? Mas, novamente, quem é mais agressivo já poderia vender agora, quem conhece a abordagem do BIS. Bom, operações que estão em aberto. Existe uma compra de Resit, de retorno à média, que foi dada aqui no dia 20, ainda não evoluiu, já tem 6 dias de vida esse trade, no 10º a gente vai tomar alguma conduta, né? Vai estopar no tempo ou vai ajustar algum tipo de stop. Existe uma operação também aberta de compra na JBSS 3, tá? Aqui do dia 28, na sexta-feira o mercado atinge o RP. Agora trazemos o stop a cada nova mínima, por hora o stop está abaixo da mínima de sexta, está bem longe, né? Então amanhã vamos trazer para a mínima de hoje. E essas são as únicas duas operações que estão abertas, né? Pelo método Stormer, o FR2 tinha posição na JBSS,
coincidentemente. E na sexta não foi dada nenhuma nova operação, ok? Vamos dar um giro nas commodities. Então a gente pode dar uma olhada no milho, está estável, né? Subindo aí 0,13, próxima linha da água, nada demais. Já conseguimos aceitar aqui o suporte em 39,60 como um patamar aí relevante. Aqui nos 60 minutos fica mais fácil de observarmos. Tá? Quem opera pelo gráfico diário através da média móvel de 9 entende que uma venda está em aberta desde o dia 20, né? E essa venda aqui sendo carregada, ela ainda não virou para cima. Tá? O boi, contrato que vence agora no fim do mês, BGI G16, pode gerar operação de compra na superação da máxima de sexta-feira. A mínima do candle de sexta estava abaixo das últimas duas. Esse é o conhecido modelo do Dave Landry. Tá? Eu costumo utilizar essa abordagem como um filtro para entrar no contrato, né? Quando eu tinha posição no contrato anterior e não consegui fazer nenhum tipo de rolagem. Por exemplo, o BGIF16, né? O contrato que estava em aberto, né? Ele virou a média móvel de 9 para baixo ainda na quinta. Supondo que ele não tivesse virado a média móvel de 9 para baixo, tivesse morrido, né? Com a média ainda virada para cima, eu não rolaria de cara para o novo contrato. Eu esperaria o mínimo sinal comprador possível. E esse é um mínimo sinal de entrada. Tá? Quem não se identifica com essa abordagem, ok, espera a média virar para baixo, na próxima virada para cima, aí sim realiza a posição. Tá? Muito bem. Então é isso. A maior parte aí dos papéis vai abrindo agora, né? Recém os leilões estão sendo finalizados. Eu não vou fazer um giro agora. Vou passar o recado aqui pro pessoal, responder algumas perguntas, depois a gente pode dar uma olhada de maneira mais tranquila em relação às aberturas. Vocês devem ter percebido no nosso site, né, quem está chegando agora, que a venda do report do Larry Williams foi liberada, né? O famoso report do trader americano que consegue aí antever, né, com uma altíssima taxa de sucesso as viradas do mercado. Tá? Então a gente conseguiu semana passada fechar uma parceria com ele, trabalhamos na tradução do material. O report do Larry Williams é, acredito eu, né, um dos produtos aí do mundo do trading mais esperado do ano. Ano passado ele conseguiu acertar exatamente a virada do mercado americano. Vocês já devem ter recebido um e-mail do Leandro sobre quem se cadastrou, né, na página, com alguns detalhes. Mas, clicando ali no banner, você será direcionado para o site da Liberta Global. Tá? E lá tem um artigo ali explicando de maneira resumida como é que funciona os gráficos do Larry, né? Você vai criar sua conta, vai fazer seu login e aí sim vai ter acesso à compra desse material único. Tá? Então fica a dica aí pro pessoal que quer conhecer a abordagem do Larry Williams. Né? A gente trouxe ele para o Brasil na semana do Trader de 2010, se eu não me engano. 2010 ou 2011, Stormer? 2011, né? E foi bem legal. Então o link para essas informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem está acompanhando pelo YouTube. E qualquer dúvida pode mandar e-mail para nós, tá? Ou para a equipe lá da Liberta para maiores informações. Ok? Legal. Então, feita essa introdução, a gente pode responder algumas perguntas do pessoal que acompanha online no nosso chat. Então, aqui o Lucas pede uma avaliação de Vale do Rio Doce. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico da Vale no prazo diário. Só um momentinho. Perfeito. Bom, Vale do Rio Doce no gráfico diário ainda segue em tendência de baixa.
né? Passa por um processo de lateralização dentro de viés baixista, né? Todas as médias ainda apontam para baixo, 21, 50 e 200. O grande ponto aqui na Vale, no diário, é que se a gente for marcar os zigue-zagues, os topos e fundos, né? Ela já quebrou a sequência de zigue-zagues descendentes, né? Percebam, a gente tem topos mais altos e fundos mais baixos aqui no gráfico diário. Se a gente coloca o gráfico de 60 minutos, fechando um olho aqui, né? Não está tão simétrico assim, mas é possível sim ver um ombro cabeça a ombro. Tá? Não está a coisa mais simétrica do mundo. Esse ombro aqui está bem acima do esquerdo, né? Mas dá para aceitar. O ponto de entrada ficaria acima de 7,30. Tá? E seria o ponto de reversão nos 60 minutos. Tá? Um candle que venha fechar aqui então dessa zona de preços. Melhor ainda seria um candle que limpasse esse gráfico, né? Acima de 7,60. Olhando aqui para o lado esquerdo, a gente vai procurar resistência. Não tem resistência. Né? Se o mercado conseguir se livrar ali dessa faixa de preços, como os preços caírem em linha reta, não me espanta ver a Vale subir em linha reta também lá para a faixa de 11 ou 10,75 para ser mais exato. Tá? Então esse é o ponto que a gente tem que observar a Vale do Rio Doce. Entendido? Maravilha. Eduardo pede uma avaliação aqui de Gerdau. Vamos dar uma olhadinha então na GGBR4. Possui alguma pequena relação com a Vale, né? Não é uma relação tão estreita assim, mas existe algum tipo de relação sim. A GGBR, enquanto a Vale já está dentro de uma tendência indefinida, ela ainda não fez isso, né? Segue dentro de zigue-zagues descendentes, com médias confirmando esse viés. Tá? Percebam que hoje ela toca a média móvel de 21, né? Ou se aproxima dela. É também aonde nós temos o topo anterior no gráfico diário e o fundo prévio. Ou seja, é uma importante zona de resistência essa faixa aqui dos 3,70. Então algum tipo de candle preto aqui nessa faixa de preço ou candle com sombra superior pode ser um argumento de venda para o dia de hoje. A gente consegue traçar também uma linha de tendência de baixa, é onde os preços estão tocando agora também. Tá? Então hoje é um dia de decisão para a Gerdau. Ou ela deixa um sinal de indefinição aqui e retoma a tendência de queda, ou ela reverte e rompe essa resistência e pega todo mundo que está vendendo agora, né, querendo antecipar um sinal no contrapé. Tá? A Gerdau tem resistência na faixa de 4,50. Tá? Então, caso ela venha se livrar desse patamar aqui, existe espaço livre aí para ela evoluir até a faixa de 4,45, 4,50. Tá? Muito bem. Vamos aproveitar e fazer o seguinte. Antes de eu fazer o que eu ia fazer, deixa eu responder aqui o Smart Trader. Ele questionou sobre o índice futuro. Tá? Está perdendo a mínima do dia. Exatamente, o Smart Trader está perdendo sim a mínima do dia. Isso que pode ser argumento de venda. Tá? A gente pode ter sim aí algum argumento de venda nos 15 minutos daqui a 2 minutos. Tá? Daqui a 2 minutos e meio para ser mais exato. Veja que no 60 o índice está marcando um topinho, consolidando um topo, né? Logo abaixo tem aqui a média móvel de 9, abaixo da média móvel de 9, a próxima é a média móvel de 21, aí tem bastante espaço aqui, né? Tem 730 pontos, 770 pontos de espaço. Embora o prazo que a gente opera é o gráfico de 15. E aqui nos 15 minutos, quem está sendo perdido agora é a média móvel de 21. Então vamos aguardar esse candle fechar para a gente poder buscar algum tipo de operação. Tá? Dando uma olhadinha nas aberturas aí, JBSS abrindo com queda de 2,5%. Tá? CEMIG também em queda. Tá? Então tá aí o gráfico da CEMIG. Fiquem atentos aí para quem é day trader mais ativo, né, nas possíveis barras elefantes que venha estar se formando agora. Vale do Rio Doce também abrindo em queda.
Do ponto de vista positivo, hipermarcas é um dos destaques, subindo aí quase 5%. Volume projetado forte, indo em busca aqui da zona de resistência dos 23,50, né? Atingindo agora para ser mais exata. Veja aqui a simetria que o papel cumpriu, né? Hoje a gente pode dizer que a simetria foi cumprida, lembrando que essa simetria que a gente traçou lá no final de outubro, né? O papel demorou, mas foi lá, né? Lelis 3 também tem uma boa alta, mas o papel que não tem liquidez, que é difícil de operar, né? Petrobras também operando em queda, tá? Bancos, naturalmente, em queda também. Itaú, BBDC4 e Banco do Brasil, todos aí na mesma ordem. Bom, índice futuro vai fechando, teremos então uma venda. O stop dessa operação fica acima da linha d'água, tá? Vamos esperar aí 5 segundos. Então tá aí, venda exatamente agora do índice, venda parcial como sempre, tá? Uma primeira posição então sendo feita agora em 40,145, ponto de entrada 2, existe uma segunda posição possível em 40,355, o stop localizado em 40,565, 40,565 e a realização parcial projetada em 39,940. Esse é o setup número 1, mais simples de todos, é o setup do primeiro movimento. Aqui o grande segredo é a utilização das duas posições, né? Tem mais a ver com controle de risco do que com qualquer outra coisa. Então deixa eu postar aqui no bate-papo de abertura, no chat, né? Feito. O deal aqui lembra que a partir das 11h30 a gente tem dados importantes, isso é verdade, né? Eu até abri a agenda aqui, mas não cheguei a mostrar para o pessoal. Então obrigado aí o deal que me lembrou. Então tá aqui a agenda do dia. Agora às 11h30 tem dados importantes lá nos Estados Unidos, né? Núcleo do PCE, Personal Consumption Expenditures. Então, aí um indicador americano que vai sair agora às 11h30, Personal Income, renda individual, né? Cidadão americano. E o Personal Spending, que é um relatório referente aos gastos consumidores, com bens e serviços. Tá? 1h tem outro indicador aqui, o ISM Index. Tá, o link está ali no chat para quem quiser acompanhar a agenda aqui da Infomoney. Legal? Perfeito. O Stopper coloca aqui: a Hipermarcas vendeu as marcas de preservativos, ok? Então tá aí a informação do quem gosta dos porquês, né? Inclusive ela vai revertendo aí, olha só o primeiro candle de 15 minutos. Candle bem vendedor, tendo a mínima perdida, isso aqui sinaliza o fechamento do gap. Tá? Não é o tipo de venda que eu particularmente gosto de fazer. Primeiramente porque é contra o gap, e dois, porque no meio do gap tem média móvel de 9, 21, 50, tem muito obstáculo aqui para esse gap ser fechado. Tá? Mas o sinal, olhando exclusivamente os candles, é de que o mercado, que os preços devem penetrar aqui no buraco entre o fechamento de sexta e a abertura de hoje. Tá? Muito bem. Dólar tem venda abaixo de 4.010 pontos, questionou aí o Rodrigo. Então, WOH16. Bom, então veja bem, Rodrigo, a gente teve o dólar abrindo em gap de alta, passando para baixo da linha da água. Então aqui passa a ser desenhado sim um cenário de primeiro movimento exótico, né? Só que, porém, no entanto, veja, abertura acima da linha d'água, passagem para baixo da linha d'água, e agora os preços estão passando para cima da linha d'água. O
o que que é esse evento? Quando eu tenho os preços oscilando em torno do fechamento do último pregão. Esse é o famoso, né, é o indício de que hoje tende a ser um dia Search and Destroy. Tá? Ou seja, aquele dia em que o mercado não se afasta muito da abertura, tende a formar doji, candle de indefinição. Tá? Ou seja, a gente não procura day trade nesse tipo de dia. É óbvio que às vezes falha, né? O mercado faz lá um dia Search and Destroy, como fez aqui na sexta, né? Sinaliza um dia Search and Destroy, mas não o faz. Isso acontece, tá? Mas pela nossa experiência, quando o mercado é, não se afasta de vez da linha da água, né, já no começo do pregão, é o mais provável que aquele dia seja um doji e não um candle de corpo grande, né? Que é o melhor tipo de dia para o day trader atuar. Então, se os preços fecharem acima da linha d'água, o que a gente vai fazer com o dólar? Absolutamente nada. Dentro do nosso modelo, dentro de um dos nossos modelos, o modelo que a gente acompanha mais de perto. Tá? Existem infinitos modelos, né? Quem opera média móvel de 9, quem opera no gráfico de 5 minutos, cara que opera gráfico de 2 minutos, aí cada um vai ter a sua abordagem. Tá? Bom, eu quero fazer um giro aqui, pessoal, nos gráficos mensais. Afinal de contas, o mês passado fechou, né? O primeiro mês do ano aí foi finalizado. E eu gosto sempre de dar uma olhadinha na situação dos gráficos mensais. Tá? Enquanto isso, o pessoal que está chegando agora aí vai enviando as suas perguntas e em seguida a gente interage. Tá? Vamos ver aí o que pode ter de interessante no gráfico mensal. Isso aqui vai servir de base para mim também escrever o Visão LS, né? Eu não escrevi o Visão ainda, escreveu hoje, porque eu foquei minha atenção em escrever um outro artigo, né? Já que o mês de janeiro estava acabando. Deixa eu até mostrar aqui o artigo que foi escrito, que é o artigo que fala sobre o efeito janeiro, né? Quando janeiro termina em queda, qual que é o comportamento esperado para o ano, tá? Esse é o famoso barômetro de janeiro. Então vou deixar aqui o link para quem ainda não leu. Tá? Aqui tem algumas informações interessantes sobre o mês de janeiro e como ele interfere no restante do ano, como tende, né, a acontecer no restante do ano. O que tende a acontecer no restante do ano? Olha aí, Bradesco perdendo o suporte no mensal, né? Eu estava de olho nesse suporte. Acabou fechando abaixo. Só que fechou abaixo com um candle xarope aqui, né? Não é um candle convicto, um candle de sombra inferior. Isso aqui não deixa tão confiável o sinal, né? Olha aí quem está dando sinal de retorno à média no mensal. BBTG. BBTG está dando um sinal aí de retorno à média no gráfico mensal. Vamos ver o que mais. Sabe que gráfico é esse aqui? Esse aqui é o gráfico das 20 ADRs mais negociadas no Dow Jones. Tá? É o Dow Jones BR20. E olha só onde é que os preços pararam de cair esse mês. Exatamente em cima da linha de referência. Tá? Ou seja, muita chance de algum repique. Olha aqui no mensal, preços bem distantes da média em relação à volatilidade. Tá? Então, o mercado começa a sinalizar alguma recuperação aí para as próximas semanas.
Lembrando que o gráfico mensal a gente utiliza para ter uma noção, né? Não que a gente vai montar um trade exatamente por conta de um sinal no gráfico mensal. Para a gente ver um papel interessante no gráfico mensal, a gente baixa o prazo, coloca o gráfico semanal, pode refinar um pouco pelo gráfico diário e assim vai indo. Tá? Não que não possa montar uma operação pelo mensal, né? Só que tem que ter noção do stop. Ou, se for trabalhar sem stop, né? Que aloque um valor que aceite perder por completo. Aí não seria um trade exatamente, né? Seria uma alocação mesmo. Vamos lá, seguindo, estamos aqui no meio, nada demais, né? O mais interessante mesmo que eu achei foi o BR20 ali. O índice que acompanha as 20 ADRs mais líquidas dos Estados Unidos, né? O Stopper aqui colocou sobre a Itaúsa no gráfico mensal. Então tá aí o gráfico da Itaúsa. Ah, esse aqui é o gráfico não ajustado, Stopper. Parênteses está em cima de alguma linha de referência, né? Tá mesmo. Olha ali. Então, em cima de uma linha de referência de um canal de baixa, sugere algum descanso, né? Algum retorno à média de prazo maior. O IFR dela em cima de nível de sobrevenda histórico, ok? Então a expectativa é de alguma recuperação, sim, tá? E a confirmação disso se dá com os preços passando para cima da máxima do mês passado, tá? Tá? Então tá aí o gráfico da Itaúsa, bem bonito mesmo o stopper. Vou colocar na minha lista aqui que tá bem interessante, de fato. JBSS, após ter tocado aqui uma LTA, tocado a máxima de 2012, máxima de 2013, era também uma zona de suporte que dada pelas máximas de 2008, 2010, o papel ali respeitou. Ou seja, se houver a superação da máxima do mês passado, que é verdade, está bem longe, o papel abre espaço para voltar para a máxima histórica. Tá? Então olha só, uma sombra inferior em cima de uma LTA de longo prazo. Então, outro papel que pode estar sinalizando aí o fim de um processo corretivo. JHSF3, o papel deixou um candle comprador em cima da mínima histórica. No mensal, superação de máxima, daria para trabalhar uma entradinha aí. Tá? No gráfico diário, a superação da máxima do mês passado é um pivô de alta. Né? Então o JHSF é um papel que dá para acompanhar de perto também. Gostei de JHSF. Olha que interessante, a Kepler indo em busca aqui da linha de referência do canal de alta. Né? Quase lá. Vou deixar o alarmezinho aqui, vamos ver o que o papel vai fazer quando tocar ali, quando e se tocar a linha de referência, né? CROT no gráfico mensal também tá bonito. Volta a tocar aqui a LTA, né? Aqui. Volta a tocar a LTA de longo prazo, tá? Superação da máxima do mês passado pode ser um sinal de entrada. Tá? Baixando aqui para o gráfico semanal, creio que até mesmo a superação da máxima da semana passada já seja um bom ponto de entrada. É um fundo reflexo, tá? Suporte, suporte, tá? Mas a confirmação mesmo se dá aqui com os preços acima de 11,50. Se isso acontecer, tá? 1, 2, 3, 4, quem sabe a onda 5 está vindo, né?
feito. Ok?